primeiramente, seja bem-vindo, tá? Obrigada pela disponibilidade diante da sua agenda, que eu sei que é bem complicada, ainda mais agora, né? Que a gente tá dando todo o suporte aos seus clientes, inclusive para mim. Então, Rondinelli, eu te convidei para essa live porque a gente sabe que tem ainda muitas empresas um pouco perdidas em relação à questão, à tomada de decisões em relação ao seu quadro de colaboradores, né? E é isso, eu queria que você apresentasse um pouquinho e a gente iniciar as perguntas. Tá bom. Então, minha amiga, muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui com você nessa live. Nossa parceria se estendendo aqui nas redes sociais também, né? Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Rondinelli Coelho, sou contador aqui na cidade de Fortaleza e presto serviço, né, de consultoria, de contabilidade para a empresa da Alana e atuo fortemente na área trabalhista. Sou professor e coordenador de pós-graduação voltada para a área trabalhista. E realmente, Alana, nesse momento, tá assim, o departamento pessoal, a área trabalhista está sendo acionada como nunca, né? Mediante a situação trazida pelo Covid-19, muitos empresários sem saber que decisões vão estar tomando, sem saber realmente qual é a melhor maneira, a melhor saída para a sua empresa, tá certo? Então, eu espero que nesse nosso bate-papo aqui a gente possa estar desmistificando alguma coisa, estar esclarecendo alguns pontos. É importante salientar que, nesse momento, as empresas devem priorizar a legislação, tá certo? Porque a gente sabe que é um cenário confuso, sabe que é um cenário crítico, muitas empresas estão sem caixa e algumas pessoas estão pensando em algumas saídas que nem sempre o que está condizente com a legislação. Então vamos buscar. Inclusive, era já a minha pergunta inicial, porque é o seguinte, uma coisa é sair notícias, né? Uma coisa são publicações oficiais. Então, de fato, quais as medidas trabalhistas que já estão em vigor, que já estão vigentes, né? Que oficialmente o empresário ele pode, as alternativas que ele tem oficiais, né? Que foram publicadas pelo governo federal. Alana, bom você tocar nesse ponto, porque realmente está tendo uma enxurrada de notícias, muita gente estão vinculando as notícias, repassando para a gente aqui no Escritório de Contabilidade e perguntando, Rodinelli, isso aqui está valendo, isso não está. E a gente tem, primeiro de tudo, tem que ter um filtro para saber o que está vigente ou não, tá certo? Por exemplo, ontem mesmo o Senado já aprovou algumas medidas que vão impactar diretamente nas relações de trabalho. Porém, isso ainda não está sendo aplicado. Por quê? Porque tem que ser sancionado pelo presidente, ele ainda tem que soltar algum decreto que vai normatizar tudo isso, certo? Então, o primeiro ponto é saber o que está vigente ou não. E para isso, é importante que os profissionais, os empresários, eles possam procurar a sua contabilidade, seus consultores, as pessoas, contadores, administradores, que realmente estão acompanhando. Assim, a gente que atua na área, a gente está a todo instante dando F5 aqui para ver se tem uma atualização, se foi aprovado ou não. A tua pergunta, o que tem hoje de vigente referente a essa área trabalhista? Vamos lá. Oficial, né? Oficial. Nós temos a medida provisória 927. Essa medida provisória 927, ela trouxe aí algumas saídas relativas à manutenção da relação de trabalho para o enfrentamento nesse momento de Covid-19, de coronavírus, tá certo? O que é que está dispondo nessa medida provisória? Ela está trazendo as possibilidades de teletrabalho. E aí, quando você fala em teletrabalho, muitas pessoas pensam que é uma novidade, mas já é algo que está previsto, regulamentado pela legislação. Ela só trouxe algumas modificações, alguns parâmetros para que sejam ajustados mediante a situação de calamidade, tá certo? Outro ponto trazido foi a respeito de férias. Já existia uma regulamentação para home office, por exemplo, não é isso? Exatamente. Foi feita adequações. Tá, depois eu quero entender melhor essa questão do teletrabalho, mas vamos lá. Certo. Trouxe a possibilidade também de antecipação de férias, sejam férias coletivas, férias individuais. Trouxe também
é a possibilidade de abrir brecha para você deixar para fazer no momento futuro os exames obrigatórios e ou treinamentos também obrigatórios referente aos normativos que tratam da saúde e segurança dos trabalhadores, tá certo? E aí, possibilidade também que vai dar um fôlego muito grande para as empresas é a respeito do diferimento do FGTS, quer dizer, você deixar para pagar o FGTS dos próximos 3 meses no momento futuro. Hoje, eu sempre digo assim, as empresas, muitas quebram porque não tem lucro. Muitas empresas, elas quebram porque não tem caixa. É uma premissa que o meu sócio fala muito, Marcos Lima. Ronélio, as empresas fecham porque estão lisas, estão quebradas sem caixa. Uhum. Exatamente. E aí você ter possibilidades nesse momento de gerar um fluxo de caixa para a sua empresa, postergar dentro da legislação alguns impostos, alguns tributos, é interessante. E a medida provisória trouxe essa possibilidade, tá certo? E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um, tá? Vamos lá. Perfeito. Rondinelli, aí entrando na parte seria justamente uma segunda pergunta. É a legislação para a normalização do sistema de teletrabalho. Na realidade, você falou que já era normatizado, né? Quais foram as adequações que foram feitas? Todos os profissionais eu posso colocar, da minha empresa, eu posso colocar como teletrabalho, claro, se a atividade permitir, né? Enfim. Isso, exatamente. Vamos lá. A Lei 13.467, que ela é de 2017, ela veio a normatizar essa modalidade de trabalho, que é a possibilidade do trabalhador estar em casa e executar as tarefas. Mas não somente em casa. Pode ser em qualquer outro ambiente que não seja o ambiente da empresa, o ambiente físico da empresa. Então, o home office é uma espécie de teletrabalho, mas nem todo teletrabalho vai ser o home office. Não vai ser o trabalho em casa, tá certo? E aí, o trabalhador ele pode ter essa migração para a modalidade para teletrabalho sem se fazer uma alteração no seu contrato. É importante que a empresa ela dê um aviso com 48 horas de antecedência, falando que a partir de tal momento, mediante a situação atual, vai ser estabelecida ali uma modalidade de teletrabalho, trabalho à distância. Nesse ponto, Alana, é importantíssimo salientar a respeito dos custos que vão ter a empresa, o funcionário vai ter, para ter as condições para exercer essa atividade. Tá certo? Por quê? Porque quem dá a possibilidade de ter o teletrabalho é o empregador. Certo? Então, muitas das vezes, o trabalhador ele pode não ter um computador adequado, não ter uma mesa adequada. É importante que a empresa ela venha se preocupar com isso. Tá certo? Então, dá um aviso com 48 horas de antecedência e dar todas as condições para que o trabalhador venha estar executando suas atividades. Tá certo? E separar muito bem quais vão ser os custos de remuneração e quais vão ser os custos para dar condição do trabalhador executar a sua atividade. Então, são alguns pontos relevantes referente ao teletrabalho. Certo, para a tomada de decisão. Na realidade, agora é esse momento de quarentena, que exceto as empresas como farmácias, por exemplo, que podem exercer, né, podem continuar, entretanto, tiveram empresas que fecharam total. Então, se o empregador, o que é que você sugere, né, a decisão que você sugere como uma alternativa, na verdade, para aquele empregador que ele não tem uma estrutura, não tem uma estrutura para dar condições para um teletrabalho e, ao mesmo tempo, ele se encontra ali, o funcionário não pode ir para a empresa. O que é que você sugere diante dessas situações? Vamos lá. Algumas situações elas são críticas, como, por exemplo, aqui no estado do Ceará, que algumas atividades elas realmente não podem estar sendo executadas no ambiente da empresa. Então, primeiro de tudo, a empresa regulamentar a questão do horário de trabalho do funcionário, parametrizar muito bem para que não fique acionando esse funcionário a qualquer momento. Analisar qual a sua estrutura e seu quadro de funcionários, porque algumas atividades não vão ser adequadas, como, por exemplo, se você tem um motoboy. Se você tem um motoboy, não tem como esse cara estar trabalhando home office.
Então, você tem que buscar aí outras saídas mediante a necessidade para cada funcionário. É importante isso, que cada situação seja analisado e verificar na legislação como vai estar adequando, tá certo? Pronto. Se o empregado não tem um computador, se o empregado não tem uma impressora que vai ser necessário para ele executar a tarefa, pode estar firmando ali um empréstimo, um critério de comodato, no caso, no qual o empregado vai estar com o equipamento, mas que a empresa formalize isso e deixe ciente que aquele equipamento é da empresa e que o funcionário é responsável pelo zelo desse material, desse equipamento, tá entendendo? Então, são algumas medidas realmente cabíveis mediante essa situação. E um ponto importante também é que muitas pessoas não têm a cultura de trabalhar em casa, não é verdade? Então, ela vai lá, acorda, vai trabalhar de qualquer jeito, trabalhar na cama. Isso pode trazer um prejuízo aí para o seu corpo, mas, além de tudo, nesse momento que estamos sendo acionados demais, pode trazer um prejuízo para o trabalho, a tua produtividade pode estar caindo. Então, é importantíssimo que a empresa também esteja preocupada em instruir os funcionários a respeito das melhores condições que ele deve adaptar. Então, acordou, toma um banho ali, vai, lava o rosto, se veste como se fosse trabalhar mesmo na empresa, tá entendendo? Para incorporar, podemos falar assim, esse ambiente de trabalho, esse ambiente funcional. Escolher um local silencioso na casa, escolher um local adequado, é importantíssimo também, sabe? Muitas pessoas reclamam que a produtividade cai quando se trabalha em regime de teletrabalho. Mas a questão é, como é que você está organizando esse teletrabalho? Como é que você está organizando sua rotina? Tá entendendo? É mais ou menos esses pontos. E ainda dentro dessa questão do teletrabalho, né? A questão de almoço, transporte, como é que fica? A empresa deve continuar oferecendo esses... não são benefícios, né? Os custos, né? São benefícios. Vamos lá. Um ponto importantíssimo a ser observado é a questão, como você bem citou aí, do vale alimentação. Verificar realmente se tem uma convenção coletiva que obriga esse vale alimentação. Por que eu falo isso? Porque a legislação ela não traz nenhuma obrigatoriedade quanto ao vale alimentação, tá certo? E aí o que é que vem normatizar isso? Vem normatizar isso convenções, acordos coletivos de trabalho entre os sindicatos patronais e laborais que vão formalizar e trazer ali uma obrigatoriedade. Uma vez que sua empresa está sendo normatizada por uma convenção, é um direito constitucional dos trabalhadores que essa convenção ela venha a ser obedecida. Se trouxer obrigatoriedade, você continua tendo essa obrigatoriedade. Porém, se não tem na convenção a obrigatoriedade, é a liberalidade da empresa, é importante salientar que realmente não tem um normativo que está impondo isso, tá certo? Outro ponto relevante, vale transporte. O vale transporte, como a gente bem sabe, ele é destinado ao custeio da passagem de ida e volta ao trabalho. E se não vai ter esse custo, a empresa não tem porque está pagando o vale transporte, senão vai haver o deslocamento de fato, certo? E é importante você tocar nesse ponto, porque outros benefícios que a empresa vem a dar, como um plano de saúde, um plano odontológico, esse não pode ser afetado, tá certo? Então, os direitos dos trabalhadores devem ser garantidos mediante mesmo a situação de teletrabalho, tá? Essa questão do custeio é muito prático, assim, quando a gente vai visualizar, para a gente que trabalha na área, entender o que é, assim, por exemplo, pelo trabalho, vai ser a remuneração, vai ser a contrapartida, deve ser pago na rubrica específica para isso. E o que é para o trabalho deve ser pago mediante uma rubrica específica para isso, que é para custear a internet, para custear a energia. Então, tudo isso deve ser levado em conta e deve muito bem ser parametrizado ali no ajuste que você vai fazer no contrato com o seu trabalhador. Tá certo? Perfeito. Rondinelli, puxando um pouquinho para o nosso mercado, né? O mercado farmacêutico. Inclusive farmácias com manipulação, algumas ajustaram seu horário de funcionamento,
reduziram, né, deixaram o abaixamento um pouco mais enxuto, até para resguardar também os colaboradores e tudo mais. Aí eu Sim. vou entrar na questão de banco de horas. Tu pode falar um pouquinho para a gente sobre a questão do banco de horas? Pronto, o banco de horas também ele já era previsto na legislação, tá certo? Como era que funcionava antigamente, só para contextualizar um pouquinho. O banco de horas, antigamente, ele só era previsto mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. E o funcionário e a empresa teria ali um prazo de 12 meses, no máximo, para haver a compensação. Somou do banco de horas, vai lá, compensa no prazo de 12 meses. Quando foi em 2017, na reforma trabalhista, a própria reforma trabalhista, a Lei 13467, ela veio e trouxe uma alteração. Ela já, a partir dali, ela já disse, ó, agora o banco de horas pode ser firmado por acordo individual de trabalho. Esse acordo por banco... Isso, esse acordo individual de trabalho, só que diferentemente da convenção do acordo, ele vai te dar um prazo menor para haver essa compensação, tá certo? O prazo para acordo individual é de apenas 6 meses. E aí, quando vai formalizar esse banco de horas, você tem que ter um controle muito rigoroso no cômputo dessas horas, tá certo? Para que ele vá estar registrando o horário lá, batendo ponto direitinho, e a empresa tenha como provar no momento futuro o porquê de não estar remunerando o seu funcionário lá nesse momento de compensação, porque realmente ele ficou devendo à empresa nesse momento de calamidade, tá certo? E outro ponto importante, viu? Que é que a legislação traz. Ela diz o seguinte, agora, mediante a situação de calamidade pública, vai ter 18 meses para se fazer essa compensação. Então, mediante a situação, o funcionário fica em casa ali, vai trabalhar, vai receber... Aliás, vai ficar em casa e vai receber como se fossem horas trabalhadas, porém, ele vai lá, depois de 18 meses, pode haver essa compensação, ele compensar as empresas por essas horas que ele ficou descansando e recebendo, certo? Então, está aqui na medida provisória 927, tá certo? Que foi trazida pelo governo, vai ter aí 18 meses para se fazer essa compensação. Basicamente, esses pontos a respeito aí do banco de horas. Tá certo? É como se tivesse estendido um pouco o prazo em relação para a empresa, ela pode fazer com que o colaborador compense até 18 meses. Antes era um tempo um pouco mais restrito, não é isso? Isso, exatamente. Antes, por acordo individual, era 6 meses para compensar. Se fosse mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, era 12 meses para compensar. Tá certo? E aí, o que acontece? Vai ser agora de 18 meses após o encerramento do período de calamidade, tá certo? A Érica... Pode continuar. Ele vai poder compensar ali 2 horas diárias, por exemplo, se ele tem uma jornada de 8 horas, ele não vai poder exceder 10 horas de trabalho. Tá certo? Então, compensa 2 horas diárias, ou, por exemplo, se ele trabalha de segunda a sexta, vai ter uma compensação que vai ocorrer no domingo, mediante algo excepcional. Vai poder também, certo? Agora a questão é, se é domingo, esse valor a ser compensado ele vai ser dobrado, tá bom? Certo. Então, quando a gente fala de banco de horas, a gente fala de 1 para 1. Uma hora trabalhada vai ser 1 hora compensada. Se for no domingo, se for num feriado, aí vai ser de 1 para 2, tá certo? Então, se ele folgou 1 hora, aquela hora que ele vai trabalhar no domingo ou no feriado vai valer por 2. Tá certo? Excelente. Muito claro, muitos esclarecimentos interessantes. A Érica, ela é representante. Certo. Ela colocou aqui, em tempos de Covid-19, como fica a questão de tempo para segurança e estabilidade do funcionário em relação ao contrato de trabalho, ou seja, pode ser dispensado logo após toda essa pandemia. Quer dizer, passaram-se os 2 meses. A empresa pode acontecer da empresa demitir? Inclusive, nesse momento, nada impede que a rescisão venha a acontecer. Inclusive, está acontecendo demais, tá certo? O governo está sendo muito moroso nessas condições para a manutenção do trabalho. A medida provisória 927, ela veio, mas ela não veio ainda do jeito realmente que fosse esperado, no qual trouxesse aí uma divisão de contas, podemos falar assim,
o governo arcar com um pouquinho do prejuízo, o empregador e o empregado também. Acho que seria algo mais adequado para o momento. Não foi publicada ainda a questão do governo entrar. Ah, tá. Isso, ainda não, tá certo? A própria medida provisória 927, ela trouxe aí uma suspensão sem remuneração, só que no dia seguinte essa medida provisória, esse artigo específico, ele foi revogado. E a gente está esperando alguma coisa que saia desse tipo, com esse pensamento, com essa ideia, certo? Que é o que a gente chama de PSE, no caso, Programa Seguro Emprego. Hoje existe já, só que existe o quê? PSE, o Programa Seguro Emprego, que ele é previsto mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá certo? Nessa questão, se você tiver um acordo ou convenção coletiva de trabalho que esteja amparando sua empresa, obedecendo os moldes previstos na legislação, você vai ter ali um programa de redução de salário, você vai ter uma redução de jornada de trabalho, e nesse período a empresa não pode demitir o seu funcionário, tá certo? Mas por liberalidade da empresa, simplesmente, ela não pode ali dar uma redução de salário. Está entrando num outro ponto que é muito questionado, né? Pode ter redução de salário, redução de jornada e não demitir o funcionário? Por liberalidade da empresa, não pode, tá certo? Porque é inclusive um direito constitucional, no artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 6º, que nenhum trabalhador ele vai ter uma irredutibilidade, vai ter uma redução de salário, se não tiver previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá certo? Então, se tiver PSE, Programa de Seguro-Emprego, é garantido o emprego do trabalhador enquanto determinar esse prazo. Se não tiver, por enquanto, o governo não soltou nada que vá garantir o trabalho dos funcionários, tá bom? A ideia é essa, a ideia é que o governo ele venha a publicar, inclusive está prometido, o presidente prometeu sancionar esse normativo hoje, essa lei hoje, que a ideia é o quê? Haver uma redução de salário por acordo individual mesmo, uma redução de jornada, enquanto durar esse tempo, não se pode demitir. Por enquanto, ainda não está formalizado, até esse momento. A gente pode terminar a live e isso está normatizado, tá entendendo? Sim. Que é esperado a qualquer momento. A gente está no momento realmente que diariamente muda, diariamente saem notícias, aí acaba realmente confundindo muito, tanto o gestor como o colaborador. Então, por isso que está sendo muito importante, para mim está sendo de grande valia, esses esclarecimentos, né? Embora vocês já estejam o tempo todo nos assessorando, vocês são muito disponíveis, né? Você O André colocou aqui, grande mestre da contabilidade. Esse é top mesmo, né? Alana, você falou algo assim que é fundamental, sabe? Quando começou toda essa crise, nós lá da Compliance, nosso escritório, eu juntamente com os meus sócios, a gente entendeu que é um momento de crise, é um momento crítico, ninguém sabe para onde vai estar correndo, que decisões vão estar tomando. Então, o que a gente fez foi se organizar para estar cada vez mais próximo dos nossos clientes, entendeu? Organizando reuniões, realmente dar os direcionamentos. Porque quando tudo isso passar, o cliente vai enxergar o seguinte: caramba, eles pegaram na minha mão, eles me nortearam, eles buscaram junto comigo uma saída. E é isso que os empresários devem fazer. Um cenário que eu vejo, você atua fortemente na área farmacêutica. Então, é um setor que não sofreu um impacto ruim nesse momento. A gente sabe que o ramo de farmácia teve até um aumento, não foi? Acho que você pode falar melhor que eu, né? Um aumento nas suas receitas, um aumento nas suas vendas, mas são por produtos específicos, não é verdade? Então, a tendência é que, se isso durar muito tempo, essa procura pelas farmácias, pelos produtos específicos, ele pode estar diminuindo também. E nesse momento, o próprio farmacêutico, que hoje está com caixa bacana, está com fluxo de caixa ali, que sustenta o movimento do mês, ele pode chegar no momento futuro de tomar decisão. E você ter os números na palma da sua mão é essencial. O empresário ele tem que ter
essa proximidade do contador, proximidade com o seu consultor, para entender, olha, o nosso cenário é assim hoje, mas se esse cenário ele piorar, como é que a gente vai fazer? Quanto tempo minha empresa consegue se sustentar? E era justamente a pergunta que eu ia colocar para você, Rudinelli, e já entrando também no nosso setor. Você conhece o nosso setor, porque você tem clientes da área também, né? E você falou de forma muito clara. Realmente, houve um pico, né, em vendas. Claro que não, isso não se aplica para todas as empresas, cada empresa tem um posicionamento, mas de forma geral, quem está aproveitando a crista da onda realmente teve um pico de vendas. Né? Quem colocou o fornecimento de álcool gel, soluções para imunidade, está fornecendo soluções para imunidade, e está havendo teleatendimento de prescritores. Entretanto, a gente tem que se preparar, nós, o mercado farmacêutico, temos que nos preparar para o pior cenário. E, infelizmente, se ocorrer o pior cenário, a tendência é que haja aquele pico sim, né? E as vendas possam cair. Diante disso, Rudinelli, você até já deu uma recomendação prévia aí, que foi fluxo de caixa, mas só para a gente pontuar melhor. Qual a recomendação que você dá para empresas, inclusive para empresas farmacêuticas, que, embora não seja tão afetado com a crise, no pior cenário acaba sendo afetado, claro. Então, o que é que você dá de forma que elas se preparem, se resguardem, tentem resguardar ao máximo seus colaboradores. A Bruna ela é representante, né? Tem muito representante aqui, que a gente desenvolve esse trabalho. E o representante de laboratório, ele trabalha como? Visitando prescritores, tá? A ideia é que a gente desenvolva trabalhos online, mas, de fato, não é o mais efetivo. Então, assim, se torna preocupante, claro, mas eu acredito que a empresa se preparando, se planejando, ela tem como se resguardar e resguardar também seus colaboradores que se tornam essenciais, né? O representante ele não está fazendo visita hoje, mas é o momento de ele se preparar, se capacitar ainda mais para quando voltar, porque quando voltar vai voltar com tudo, inclusive o cenário farmacêutico. Eu coloquei até na última live que o setor farmacêutico ele é o último a entrar na crise e é o primeiro a sair, que foi uma frase até do presidente da Sindofarma, e realmente é um fato, né? Então, a pergunta é, o que você recomenda, né, em relação à questão de relações trabalhistas para as empresas se prepararem, né, se vierem a ter o maior cenário possível, o pior cenário possível? Vamos lá. É algo que eu vejo, Alana, que é um caminho sem volta, que eu vejo que está sendo algo positivo, não, claro, mediante a situação, é a gente entender que a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor, tá certo? Uhum. Então, o primeiro ponto é algo sem volta. Então, hoje a gente pode fazer uma reunião utilizando ferramentas como o Zoom ou outras ferramentas, Hangout. Então, tenta, nesse momento, manter a proximidade com o teu público-alvo, com o teu cliente, com o teu fornecedor, com o teu aluno, tá entendendo? Então, se fazer presente é algo essencial, tá certo? E começar a entender, por mais que você seja resistente, que você vai ter, sim, que usar essa ferramenta de tecnologia a teu favor. Mesmo porque, quando tudo normalizar, isso pode ser utilizado de maneira estratégica para ti, tá entendendo? Então, utilizar a tecnologia a teu favor é um ponto. Outro ponto é algo que a gente bate bastante, inclusive a gente, como tem um trabalho não só de contabilidade contigo, daquela contabilidade padrão, mas uma questão de consultoria financeira, planejamento financeiro, é entender de fato o que é que está sendo gasto na tua empresa, para onde é que está indo aquela receita que tu ofere com tanto trabalho. É você entender os números da tua empresa. E nesse momento, principalmente, é você ser prudente ao extremo. Analisar, conhecer a tua empresa, a estrutura da tua empresa. E nesse momento, por mais que esteja bom o ramo farmacêutico, é você entender o que é essencial nesse momento para a sobrevivência. Porque a partir do momento que eu vou deixando de gastar o supérfluo, eu vou conseguir gerar o quê? Caixa. Eu vou conseguir gerar ali
uma situação que eu posso me manter durante 3, 4 meses, 5 meses, se não entrar na receita na minha empresa. Então, é algo que está fazendo muitos empresários repensarem a importância de conhecer os seus números, a importância de fazer uma reserva de contingência. Um ponto que a gente sempre bate nas consultorias financeiras você tira um salário de fato na sua empresa? Ou você mistura o que é seu com o que é da empresa? Tá entendendo? Porque a partir do momento que você não sabe o que é salário, tu nem sabe se a empresa está tendo condições ou não de te pagar. Tá entendendo? Total. E você conhecer seus números, você vai conseguir entender o seguinte, eu tiro tanto de remuneração, mas eu posso tirar tanto para uma reserva de contingência. Então, empresas hoje, nós temos clientes que empresas hoje, elas conseguem sustentar 2, 3 meses, mesmo sem receita. Por quê? Porque durante todo 2019, ela foi fazendo ali uma reserva de contingência. Essa reserva de contingência, aí quando você tem funcionários, elas vão, mediante as situações trazidas pelo governo também, elas vão te ajudar ainda mais a ter a sustentabilidade do teu negócio, a ter ali um alicerce bem feito. Porque, por exemplo, tu vai dar umas férias do funcionário, mediante a legislação normal, você tem que pagar com 2 dias de antecedência. Só que aí tu tem um caixa, mas tu tem uma medida provisória 927 que te dá a possibilidade de pagar essa história não com 2 dias de antecedência, tu vai poder pagar ali no 5º dia útil subsequente ao mês de início de gozo dessas férias. Você pode postergar o seu 1/3 de férias. Então isso tu tá pensando numa maneira sustentável. Tá entendendo? Tá pensando nessa maneira sustentável. Tu vai garantir a atividade da tua empresa, na retomada tu vai estar em vantagem competitiva, teus funcionários vão ter ali uma manutenção de trabalho, e a gente entende, pelo menos eu entendo, que tudo isso é em cadeia. Tá entendendo? Então, quanto mais a gente tem empresas sustentáveis, melhor vai ser o momento de retomada. Agora, quanto mais a gente vai ter empresas e empresários que estão mal assessorados, que não tomam as melhores decisões, mais tempo vai durar essa crise. Tá entendendo? Então é isso. Se organizar financeiramente, ser prudente, utilizar somente o necessário e utilizar o que está saindo de legislação a teu favor. Certo? Perfeito. É essencial. Por isso, assim, a gente já teve algumas reuniões, né, desse momento de crise, e você sabe muito bem quais são as medidas que são tomadas, como é que você vai se nortear em relação aos teus funcionários. E o melhor de tudo é que tu vai estar resguardada, amparada pela legislação. Tá entendendo? Total. Enquanto tem algumas empresas... Pode falar. Perfeito. Muito excelentes esclarecimentos, Rogério. Como sempre, você e C4 Compliance, o grupo sempre muito solícito. Esse é um ponto. Você que é empresário, você que tem farmácia, né? Esse é um ponto importantíssimo. Preparo, conhecer a sua empresa, fluxo de caixa. Se você não fazer isso, passa a fazer e conte com profissionais experts, especialistas no assunto. Eu não meço esforço para ter pessoas perto de mim, né? Como vocês, para estar me direcionando à tomada de decisões, né, da forma mais inteligente possível. Eu sou farmacêutica, eu não estudei a gestão financeira, né? Estudei em paralelo, claro, que a gente está sempre tentando se capacitar. Mas a minha profissão, eu não fui, eu me estudei especificamente para isso. Então, esse é o momento de você, gestor, que quer fazer tudo na empresa, conta com um especialista, né, para a sua tomada de gestão. É um ponto muito importante, mas para o final no geral, né? Isso, assim, você também tem um público-alvo igual nós temos. Nós atuamos fortemente no ramo de farmácia. Nós somos, hoje nós temos um nicho de trabalho ali voltado para a farmácia. E a gente conhece farmácias que estão muito bem durante anos, e a gente também conhece farmácias que não estão bem. Acho que você também pode afirmar isso, não é verdade? E a gente começa a perceber que impacta é só gestão, né, Alana? A maneira de conduzir o seu negócio. Total, total. Essa expertise em gestão é fundamental. Ô, Rondinelli,
a gente meio que já extrapolou um pouquinho o tempo. Eu queria finalizar, né, com um agradecimento, né? Se você tiver mais alguma colocação para alguma outra coordenadas, vou deixar um pouquinho para você, né? Passar a bola para você para nós finalizarmos. Queria agradecer também a participação de vocês, né? O pessoal sempre aqui junto conosco. Vamos lá, meu amigo. Primeiro de tudo, eu quero agradecer, né? Assim, você realmente é uma parceira e a gente vai caminhar juntos aí nesse momento de crise e depois também. Se Deus quiser, esse momento ele vai passar rápido. Deus abençoe a todos nós. Agradecer realmente que os profissionais eles possam entender, empregadores, empresários, administradores, advogados, possam entender que esse momento é um momento crítico, mas tudo isso vai passar. E tentem passar obedecendo à legislação, à normatização, esteja atualizado, mas saiba filtrar muito bem o que está saindo de notícia, porque existem muitas notícias que ainda não estão consolidadas, existem muitas notícias que realmente não estão sendo aplicadas, então você tem que ter um filtro muito bom, tá certo? Eu fico inteiramente à disposição de você ou de qualquer outro amigo seu que queira tirar dúvidas, fica aí no meu Instagram, pode mandar um direct que... Fala só o seu Instagram, o pessoal da AB, os seguidores da AB também conhecer um pouquinho da empresa? Pronto. Nós temos aí o meu, @prof.rondinelli Coelho, e das nossas empresas, nós temos a C4 Consultoria e temos também a Compliance, certo? A Compliance é a empresa voltada para a consultoria financeira, tributária, revisão fiscal, e a Compliance, que é a contabilidade propriamente dita, deixar em conformidade, direcionar para as melhores tomadas de decisões, tá certo? Nunca, eu posso garantir, nunca o departamento pessoal, a área trabalhista, foi tão acionada. E hoje, graças a Deus, estamos tendo sucesso porque a gente está realmente direcionando para as melhores decisões e saber como o cliente ele pode estar agindo, tá bom? Então, o que nós temos de hoje, só assim, fazendo um breve resumo, é a medida provisória 927. O governo, ele estuda trazer umas situações específicas que são os benefícios para trabalhadores autônomos, microempreendedores individuais, trabalhadores intermitentes, porém, até esse momento, eu olhei agora, não saiu nada, vamos aguardar, tá certo? Então, você pode estar postergando FGTS, está legalizado, pode antecipar férias de quem não tem período aquisitivo completo, está legalizado, pode pagar um terço de férias lá para frente, tranquilo, pode pagar as férias desse funcionário no 5º dia útil, subsequente ao início do gozo, tá certo? Pode estabelecer banco de horas, teletrabalho, são algumas saídas pertinentes, tá bom? Então, te agradecer, fico inteiramente à disposição, amiga. Grande satisfação estar aqui com você. A satisfação é nossa, Rondinelli. Muito obrigada por todos os esclarecimentos. Pessoal, recomendo o Compliance, a C4 Consultoria de olhos fechados, né? Nós já estamos, eu acredito que essa parceria há um ano, e assim, foi uma das melhores escolhas que eu fiz para a minha empresa. Saúde financeira se torna fundamental, inclusive em momentos de crise. Um grande abraço para todos vocês. Um abraço, Jô. E espero vocês amanhã, tá? Obrigada, Rondinelli, e até a próxima. Parabéns aí, viu, meu amigo? Um abraço, até a próxima.